Bom, a doutora Patrícia, ela é urologista e também especialista em incontinência urinária, né? Principalmente em relação às mulheres. Doutora, eu aqui preparei aqui um monte de perguntas para a gente explorar esse assunto aqui hoje, né? Mas eu gostaria já, em primeiro lugar, de fazer aquela pergunta básica, né? O que é a incontinência urinária? Então, a incontinência urinária é a perda involuntária de urina. Então, qualquer perda de urina, seja em gotas, seja escorrendo pela perna, seja tossindo, seja pulando. Então, perder urina de qualquer forma, de forma involuntária, sem que a pessoa, queira, é caracterizado como incontinência urinária. Como é feito esse diagnóstico? Então, gente, o diagnóstico da incontinência urinária é um diagnóstico clínico. O que isso quer dizer? É um diagnóstico onde o paciente vai no médico e a gente consegue observar, na maioria das vezes, essa perda de urina. Ou em gotas, ou escorrendo pela perna, ou através de alguns exames especializados, onde a gente consegue definir, na realidade, a quantidade da perda, a pressão que essa paciente perde, se é em pequena quantidade, se está causando algum outro impacto em outros órgãos. Doutora, o que pode causar incontinência urinária? Então, como as incontinências elas têm várias características, então a gente sabe que quando a causa, em relação à causa, tem muitos fatores de risco. Quais são os fatores de risco? A obesidade. A própria mulher, na realidade, ela é um fator de risco bem prevalente. Por quê? Porque nós temos uma anatomia mais desfavorável, a gente tem o período da gestação, então a gestação é um fator de risco. O sobrepeso, o cigarro, a textura do colágeno dessa mulher. Então, a mulher, na realidade, é uma paciente que ela tem muito mais tendência a perder urina do que os homens. Então, só em ser mulher já é um fator de risco. Bom, doutora, existem vários tipos de incontinência urinária? Sim. Então, essa é uma pergunta bem frequente. Incontinência urinária não são todas iguais, existem vários tipos. A gente tem a famosa incontinência urinária aos esforços, que é aquela perda de urina involuntária a partir de esforços. Quando sorri, quando tosse, quando dá gargalhada, quando pula. Quando vai espirrar. Quando vai espirrar. Existe a incontinência urinária de urgência, que é aquela vontade imperante de urinar. Então, quando a pessoa tem vontade de urinar, tem que correr logo pro banheiro, senão pode perder xixi. Então, a gente chama isso de incontinência urinária de urgência. Existe a mista, que é a soma das duas. Existe uma que a gente chama de paradoxal, que normalmente está acompanhado de sintomas de pacientes neurológicos. A incontinência urinária, doutora, ela pode estar relacionada também à disfunção sexual? Então, o que acontece na verdade, é que a disfunção sexual, na grande maioria das vezes, ela envolve todo o complexo perineal. Então, toda vez que essa paciente tem perda de urina, ela pode evoluir também com alguma disfunção sexual. Isso é importante porque a própria perda de urina acaba levando a disfunções como o medo, como o receio, a vergonha de estar perdendo, porque essa mulher pode estar perdendo, ou esse homem, pode estar perdendo urina durante o ato sexual. E isso pode levar, sim, a um distúrbio sexual a longo prazo. Tem muitas mulheres que têm medo de ter relação justamente por isso, Exatamente, de na hora da relação perder xixi. E isso eu não digo nem para parceiro recente, às vezes elas escondem muitos anos do marido, e ficam com aquele receio, acabam se afastando, quando começam a perder urina, com a possibilidade, o medo e a possibilidade de estar perdendo, durante a relação sexual. Agora, a incontinência urinária, ela afeta também crianças, adolescentes, ou ela é mais comum na pessoa mais idosa? Então, a maior prevalência está, sem dúvida, nas mulheres e nos homens de maior idade, devido a todos esses fatores que eu falei, que é a perda natural dessas fibras de colágeno associadas aos outros fatores. Mas a gente não pode deixar de dizer que existe também incontinência urinária na criança, tá? Existe a incontinência urinária nos homens, isso aí a gente precisa deixar bem claro, porque as pessoas pensam que só quem perde urina é a mulher, Mas a gente sabe que os homens também podem perder urina por problemas na próstata ou depois de cirurgias de próstata, tá? Então isso é bem claro. E adolescentes hoje cada vez mais estão chegando no consultório com
queixas de incontinência urinária, né? Isso assim, é bem preocupante, mas por que isso acontece? Porque esses adolescentes passam muito tempo sentados, muito tempo na frente do computador, na frente de tela, isso às vezes eles retardam a ida ao banheiro, né? Ou esse assoalho pélvico fica extremamente contraído, né? Devido às horas que ficam a fio em frente a telas e sentados, né? Agora, qual é o tratamento para incontinência urinária? Então, gente, o tratamento da incontinência urinária ele é multifatorial, ele é multidisciplinar, ele não tem esse gerenciamento, ele não é feito por apenas uma pessoa, não é só um médico urologista especializado em disfunção e distúrbios urinários. A gente precisa do tratamento clínico, como é o tratamento com a fisioterapia pélvica, que é uma fisioterapia especializada para essa região, então não é qualquer fisioterapia. A gente pode usar mão em determinadas incontinências de medicamentos especializados, isso é muito importante. E a gente pode lançar mão também de cirurgias, né, como os slings urinários, botox. Hoje a gente tem para determinadas incontinências, como a incontinência de urgência, o uso do botox. O mesmo botox que a gente usa no rosto, a gente pode usar para algumas incontinências urinárias. E hoje o que tem de mais recente para a incontinência urinária de urgência é exatamente o marca-passo vesical, que é a neuromodulação, onde você faz um teste, implanta um eletrodozinho próximo aí da região pélvica e ele emite, né, ondas que vão estimular essa bexiga e vão fazer com que essa bexiga não fique produzindo, né, e contraindo, fazendo essa pessoa perder xixi. Você acha que, não sei se isso é muito frequente no consultório, mas eu vou perguntar, você acha que as pessoas ainda têm muito tabu quando se trata de incontinência urinária por ter vergonha? Você acha que ainda tem muito preconceito? Eu acho que sim, porque o que acontece? Acaba levando a um constrangimento. Então, tanto essa mulher quanto esse homem, eles retardam muito a chegar no consultório. Então, por que a gente vê que a gente tem milhares de pessoas que perdem urina? Isso não é incomum. Às vezes, quando você escuta, a gente está debatendo sobre incontinência urinária, as pessoas dizem, gente, mas isso é tão comum assim? Gente, é mais comum do que vocês imaginam. O que acontece é que os pacientes, eles se calam e eles não vêm para o urologista, eles não vêm para o especialista. E aí eles ficam guardando aquilo por medo, por vergonha, né? É difícil você ver, você sentar numa roda e você ver a mulher, né, ou o homem chegar abertamente e dizer que perde urina. Não vai falar. Então só quando chega realmente a um estágio onde isso impacta a qualidade de vida de forma importante, é que a gente vê esses pacientes chegando no nosso consultório. Então hoje ainda é um tabu, né? Muitas mulheres, inclusive, usam, né, aquele mini absorvente, né, mas preferem ficar usando do que ir a um consultório, né? Eu sempre falo aqui para as minhas pacientes, isso é cultural, né? Então, assim, por que o homem, quando ele perde urina, ele chega mais rápido no consultório? Porque ele não tem essa crença de usar o absorvente, e a mulher sim, né? Então a gente tem a menstruação, né? Desde adolescente, que todo mês tem que ali usar o absorvente. O homem não tem isso. Então, a partir do momento que ele se vê perdendo urina, ele vem rápido, porque ele não vai querer usar o absorvente. Mas a mulher já assume isso de uma forma comum e acha, inclusive, que é da idade. Então, isso eu falo nas minhas redes sociais, nos eventos em que eu vou, nas minhas palestras, que assim, perder urina não é normal. Então assim, não aceite, não valide, não coloque um absorvente e ache que está tudo bem, que está tudo normal. Tem que investigar. Você me perguntou, doutora, como é que a gente faz o diagnóstico? Gente, o diagnóstico é através do médico especialista. Então, se você não for no médico especialista, você nunca vai saber se realmente você está perdendo urina por alguma patologia ou se aquilo foi ocasional, foi comportamental, porque você encheu muita bexiga. Às vezes a gente tem pacientes que perdem urina simplesmente porque estão tendo rotinas durante o dia inadequadas, como segurar a urina, como só ir no banheiro quando a bexiga está extremamente cheia, né? Isso pode causar a perda de urina. Principalmente aquelas pessoas que bebem muita água, né? Exatamente. Isso é um outro ponto. A gente tem hoje uma massificação da medicina e a medicina cheia de protocolos empacotadas. Aí o que a gente tem? Tem que beber tantos litros de água.
tem que beber 3, 4, 5 litros de água. Às vezes eu recebo pacientes aqui que simplesmente eles estão bebendo 5 litros de água. Gente, teve uma paciente que bebia 5 litros de água e estava tendo incontinência. Eu disse, claro que você vai ter incontinência, você vai beber 5 litros de água, a bexiga dela não comportava. Quanto mais ela bebia água, ela perdia a urina. E qual é o ideal, doutora? O ideal, gente, é que você tome água de livre demanda, certo? E na proporção de 30 a 35 ml por quilo de peso. Então você que está aí escutando a gente, pega seu peso, multiplica por 30 ou 35, vai dar a quantidade de água que ele tem que tomar nas 24 horas. E sempre diminuir a água 2 horas antes de dormir. Porque se você tem gente que não toma durante o dia, passa o dia inteiro trabalhando. Aí quando chega à noite, eita, não tomei água. Aí, água, passa a noite inteira tomando água. Vai acordar a noite inteira para devolver. Exatamente. Olha, conversei aqui com a doutora Patrícia Canelas, urologista, falando sobre incontinência urinária. Doutora, foi muito bom esse bate-papo, bem esclarecedor, sim, né? Eu já quero deixar aqui o convite para a gente fazer um podcast sobre esse assunto. Vamos né? sim. E aí, se você ainda tiver alguma dúvida, claro, você pode acessar aí os contatos que estão aparecendo para você aí na tela. E doutora Patrícia com certeza vai estar ajudando a gente a esclarecer essas dúvidas aí. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, estou aqui para o que vocês precisarem.